graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que Deus nos abençoe nesse momento, onde estaremos fazendo a exposição da sua palavra. Para tanto, gostaria que os irmãos e as irmãs pegassem a palavra de Deus, sua Bíblia, e abrissem comigo em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Vamos fazer a leitura desse texto. Os irmãos peguem a palavra de Deus e acompanhem a leitura que será feita. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem qualquer profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos adorar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça por esta hora e pedir a bênção do Senhor sobre nossa vida, que tu nos abençoe por meio da sua palavra. Edifica-nos, fortaleça-nos, anima-nos, encoraja-nos por meio da sua palavra, Senhor. Abençoe todos nós. Senhor, derrama tua graça sobre nós nesta hora e derrama o teu Espírito Santo sobre nossa vida. Vem lavar-nos, purificar-nos dos nossos pecados, Senhor. Purifica-me dos meus pecados, lava-me completamente e me usa com graça e poder neste momento para transmitir a tua mensagem, Senhor. Que ela alcance o coração dos eleitos e o coração daqueles que ainda não fazem parte do arraial de Deus. Senhor, depende do Senhor. Abençoe os irmãos que vão ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua palavra e Jesus seja glorificado nesse momento. Nós oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma epístola direcionada a uma igreja que, ao que parece, segundo alguns estudiosos, foi a única que ele não havia fundado, pois quando ele chega em Roma, ele já encontra um grupo de irmãos reunidos, um ponto de pregação já estava reunido e consolidado lá em Roma. Por volta do ano 57 depois de Cristo, Paulo escreve esta carta enquanto estava em Corinto, prestes a seguir viagem na época da primavera a Jerusalém, com o fim de distribuir oferta às igrejas gentílicas, cristãos, judeus, pobres daquela região. O capítulo 8, após a sua dramática situação descrita do capítulo 7, o apóstolo Paulo aborda no capítulo 8, depois do seu dilema contra o pecado, iniciando o capítulo 8 de três maneiras. Primeiro, afirmando para os que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Segundo, ele afirma a adoção de filhos, recebida por Cristo, quando o Espírito Santo sela a obra vicária, redentora no coração dos eleitos.
Em último lugar, Paulo afirma que os sofrimentos presentes redundariam em glória futura com Cristo. Nós temos um texto clássico de Romanos que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele descreve não apenas dessa condição sofrida da igreja, mas como a própria condição da natureza, sofrendo, gemendo, né? E que seria restaurada como o corpo, a igreja seria restaurada do seu cativeiro. Então, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo aborda 3 aspectos no início da carta do capítulo 8 de Romanos. Dessa forma eu quero meditar com os irmãos acerca do seguinte tema: a segurança da glória futura em meio à adversidade. A segurança da glória futura em meio à adversidade. Eu gostaria aqui de destacar 4 razões no meio desta adversidade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar acerca da realidade do grande aliado imbatível ao lado da igreja. Segundo, vamos abordar a realidade do socorro no meio da tormenta ou da adversidade. Terceiro, iremos ver a realidade do amor incondicional aos seus filhos adotivos em Cristo. E em último lugar, veremos a realidade da segurança eterna conquistada por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Vejamos então a primeira segurança da glória no momento da adversidade. Em primeiro lugar, a realidade do grande aliado imbatível ao lado da igreja. Os versos 31, 33 e 34 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! O apóstolo Paulo dizendo que nós temos um aliado imbatível, vencedor, triunfante, glorioso. A palavra de Deus fala lá em Salmos 115, diz: Israel, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. O salmista ainda chega a dizer que o Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará, tanto pequenos como grandes. Então, essa graça maravilhosa é para nos dizer que nós temos um aliado imbatível, invencível, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nada mais confortador em saber que esse Deus é o nosso grande aliado imbatível no meio das tormentas, no meio das batalhas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está no meio dela, no meio da cidade. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Nações podem bramir, porém, com a sua voz ele derrete, dissolve as nações, dissolve a terra. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem tem Deus por seu inabalável aliado, não deve temer as tormentas da vida, não deve temer as adversidades da vida, os desafios da vida, pois tudo está no controle absoluto e total de suas mãos. Quem tentará acusação? Ninguém, pois é Deus que o justifica,
e Cristo morreu, ou antes, quem ressuscitou, intercede por nós. Que bênção é termos Deus como nosso aliado imbatível e Jesus intercedendo por nós ao lado de Deus. Então lembremos, podemos ter esperança da glória futura, porque Deus está com o seu povo, está ao lado de seu povo. Jesus é o cabeça da igreja, ele que governa a igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, pois já foi destronada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. E ele o deu à igreja, e o deu o poder e a autoridade à igreja sobre as portas do inferno. Temos um imbatível aliado no meio da adversidade, no meio da tormenta, no meio das perseguições. Pois Paulo diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 34. Então, nós temos em primeiro lugar esta grande e maravilhosa bênção, esse fato poderoso de termos um grande aliado ao nosso lado, defendendo-nos, intercedendo por nós, né? O seu divino Espírito Santo auxiliando em nossa fraqueza, em nossa caminhada. Ó, que bênção saber que temos um Deus como nosso aliado imbatível, invencível. Esse Deus é todo-poderoso. O Deus deles são ouro e prata, obra das mãos dos homens. Tem boca, tem olhos e não veem, né? Tem boca e não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Mãos têm, mas não podem fazer nada. Pés também têm, mas não podem caminhar. Só alguns saem da garganta desses aí, que creem nesses ídolos. Então, em primeiro lugar, queria abordar isso, esse aspecto. O aliado imbatível. Nós temos o aliado imbatível, Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Em segundo lugar, então, nós não temos apenas a realidade de um aliado imbatível, mas temos agora, em segundo lugar, a realidade do socorro em tempo oportuno. Ora, se Deus é nosso aliado, ele vai nos socorrer, e Deus que nos socorre. O verso 32 diz, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que bênção! É uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E esta medida é a medida de Cristo, o que ele realizou na cruz do Calvário, nos concedendo a graça do perdão, a vida eterna, a reconciliação com Deus. Ah, que bênção! Nós temos um aliado imbatível e agora nós temos a realidade do socorro no tempo da adversidade. Temos várias passagens que nos garantem na correlação deste versículo lido, como não teremos graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus fez a maior realização por nós, se Deus realizou a maior graça, enviando Jesus ao mundo para nos salvar e buscar o que se havia perdido, como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? As demais coisas são detalhes da sua bondade. Então, se o Pai elaborou a salvação de seu povo, o que seriam as demais coisas, senão apenas detalhes da sua bondade, detalhes da sua graça? Por isso que o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O coração da igreja, o coração do crente deve estar descansado em Cristo, no trabalho dele, na seara dele, porque Deus conhece a nossa necessidade. A realidade do sofrimento é algo que a Escritura não esconde do seu povo. A igreja estava passando dificuldades na época. Se não existe perseguição contra a igreja, existe algo errado com ela. Ela deve estar parecendo com o mundo, e nós estamos vendo a nossa época que muitas das igrejas hoje estão parecendo com o mundo, tentando ganhar o mundo com as coisas do mundo. Mas Paulo diz, nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais.
O Evangelho tem sido maculado, mercadejado para poder ganhar a maior massa de gente. Mas não, a perseguição vem, pois recebemos dele mesmo a graça de não apenas crer em Jesus, mas de padecer pelo seu nome. É marca da igreja padecer pelo nome de Jesus. O que foi a vida dos primeiros mártires da história? Estevão apedrejado, Tiago morto ao fio da espada, Pedro decapitado juntamente com Paulo, e outros como os pré-reformadores, como John Hus, Savonarola e outros, que foram queimados na fogueira. John Wycliffe, depois de morto, o pontífice romano pediu para desenterrar o corpo de Wycliffe e queimar o corpo de Wycliffe. Esse não tinha tanta raiva dos crentes, não pouco. Mas veja que a perseguição sempre fez parte da igreja. Mas nem por isso a igreja deixou de marchar, nem por isso a igreja deixou de olhar para o futuro, de olhar com esperança para a glória a ser revelada em nós. Existiu na época dos pais apostólicos, que quando foi lançado às feras, ele disse o seguinte: hoje vocês me lançam aos dentes das feras, a fim de que eu ofereça a Deus o verdadeiro pão espiritual. Ah, que testemunho garboso, que testemunho glorioso desses irmãos. Certamente que Deus confere uma graça especial para cada mártir. Ninguém pode se fazer mártir de si mesmo. A pessoa não pode se fazer mártir de si mesmo, porque se for, vai entrar numa furada. Mas quando a pessoa é perseguida pelo Evangelho e se torna um mártir por conta da perseguição, Deus confere uma graça especial para essas pessoas suportarem um momento. E como John Hus na fogueira, diz a tradição que ele cantava salmos a Deus. Então, grande testemunho. A verdade é que Deus nunca, jamais esquece nenhum de seus queridos filhos no meio da adversidade, no meio da tormenta, pois ele é o quarto homem da fornalha. Ele foi o que trouxe abundância externa e interna ao coração dos discípulos quando atravessavam o mar da Galileia, o mal temporal. Ele foi aquele que alimentou Elias, o tisbita, quando estava na caverna com medo de Jezabel, e disse a ele que tinha 7.000 homens que ainda não se dobraram os joelhos a Baal. Então esse Deus cuida do seu povo, esse Deus alimenta, esse Deus nutre, esse Deus apacenta, esse Deus fortalece por meio da sua palavra. E é por isso que os crentes não devem perder nenhum só momento da pregação expositiva da palavra de Deus, onde Deus está falando com o seu povo, alimentando através do seu Espírito, usando a sua palavra de maneira fiel. No tempo oportuno, a igreja recebe o socorro da parte de Deus como um verdadeiro orvalho do céu. Que bênção! Às vezes aqui quando cai a chuva, nós devemos pensar nisso, rogar a Deus em oração, que Deus, assim como cai a chuva do céu, oremos ao Senhor, que Deus derrame chuva de bênção, orvalho do céu, que é a presença de Cristo em nossa vida. Nós precisamos estar orvalhado da graça de Deus, de Jesus, para enfrentar as tormentas, a adversidade com maior graça. Ó, que o Senhor nesses dias nos visite poderosamente com este orvalho das alturas, que é o próprio Cristo, é a própria presença do Senhor Jesus em nós. E a igreja com mais ardor e afinco possa ter uma expressão cristã, mais notória entre o desafio que a vida se apresenta. Então, quando a igreja está revestida de Cristo, do poder da ressurreição, vivendo no poder da ressurreição, a igreja tem a graça dada por Deus de poder dar um testemunho mais expressivo acerca da sua fé ao mundo, e o mundo olha para a igreja e diz: verdadeiramente, este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, como o Eliseu passava e a mulher observava o profeta passando, diz: este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Em terceiro lugar, nós temos a realidade ainda do amor incondicional dos filhos adotivos em Cristo. O apóstolo Paulo diz, versos 35 e 37, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E assim mesmo se entregou por nós, por amor. Então, essa é a certeza de que nada nos poderá separar do amor de Deus. Cristo é a razão deste fato, de que a igreja, eu e você, o crente, o eleito, jamais pode agora sair das mãos de Jesus. Nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, ou a espada, nada, completamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, pois estamos guardados no amor de Deus. Se não é isto, Colossenses 3 diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que bênção! Morremos com o Senhor, o velho homem já foi crucificado, apesar, em alguns ainda, essa realidade não ser notória, e vive como se tivesse morrido, mas está vivinho da Silva, precisa morrer para experimentar este amor de Deus em Cristo Jesus. Mas os regenerados, os que entregaram verdadeiramente as suas vidas, as suas almas ao Senhor, confessando seus pecados, abandonando o caminho errado, morreram com Cristo. Eles foram crucificados realmente com o Senhor Jesus. Então, para estes, estão guardados pelo amor de Deus. É a realidade. No meio da tormenta, a igreja está guardada no amor de Deus, que é Cristo, o nosso advogado. Temo que muitos dentro da própria igreja do Senhor não esteja ainda crucificado, ainda não morreram para o mundo, ainda não morreram para si. Temo, não tenham morrido ainda, não tenha nascido de novo. Estes, de modo algum, estão escondidos, em Deus por Cristo Jesus. E digo, é preciso colocar a barba de molho e ver se realmente você já nasceu de novo. Precisamos examinar se de fato estamos na fé. Se você ainda não está, meu amigo, trate de entregar sua vida para Deus, rogando o seu perdão, sua misericórdia, sua graça, para que você se ache escondido em Cristo, ocultamente escondido em Cristo, em Deus, somente morrendo para este mundo, somente morrendo para o mundo, para o pecado, e se voltando para Cristo em arrependimento, é que a sua vida poderá estar guardada no amor de Deus, Cristo. Os crentes, os redimidos, os eleitos do Senhor estão guardados no amor do Senhor. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento diz o Senhor Deus falando, com cordas de amor te atraí, e com amor eterno te amei. Que bênção! Com cordas de amor te atraí, e com amor eterno te amei. Então veja, essa é a grande realidade para a vida da Igreja de Cristo. O Senhor nos ama, com corda de amor Ele nos atraiu, e com amor eterno Ele nos amou. Como o Senhor iria abandonar os seus escolhidos nas arenas da vida? Não, de modo algum o Senhor abandona os seus, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Estamos guardados em seu amor, saiba disso, você está guardado no amor de Deus, que é Cristo. Ah, que bênção essa verdade. E isto deve nos estimular enquanto enfrentamos as fúrias das feras da vida. Pois somos conduzidos ao matadouro, diz a palavra de Deus, todo dia o matadouro, mas o Senhor está conosco. O fato maior disso tudo foi porque Cristo morreu em nosso lugar. E sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Somos sua propriedade exclusiva. Não estamos à deriva de um barco no mar. Deus nos ama, e nos elegeu antes da fundação do mundo por meio de Cristo. Olha, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo e no amor nos escolheu em Cristo. Que bênção saber que nós
temos sido guardados no amor de Deus em meio à adversidade, em meio às tormentas. Às vezes, quando estamos passando apertos, agruras, pensando, não devemos pensar outra coisa, né? Mas Deus nos ama, está conosco, com seu cuidado. Em quarto e último lugar, trago a realidade da segurança eterna da salvação em Cristo. Então Paulo traz essa realidade para nós. Versos 37 e 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no meio da tormenta, no meio da adversidade, saibamos, a igreja, a segurança da salvação eterna está garantida. A realidade da segurança eterna, da salvação eterna em Cristo está garantida. A convicção do apóstolo Paulo estava fundamentada nessa única coisa, naquele que havia amado a ele e assim mesmo se entregou. Então o Senhor Jesus se entregou por nós voluntariamente. Então a nossa salvação está garantida por aquilo que ele fez. Então Paulo fala que nada poderá lhe separar, nada poderá lhe separar. A causa de Deus não poder mais nos perder foi porque o seu bendito Filho desceu das alturas, morreu em nosso lugar, tomou a nossa cruz e se tornou o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso resgatador. É por isso que o Pai jamais, uma vez que em Cristo nós fomos eleitos nele como filhos adotivos, o Pai não pode menosprezar e deixar de lado a sua obra, a sua criação. E por conta disso, toda a convicção de Paulo, apóstolo, é fundamentada, está fundamentada. Não tendo justiça própria, como Paulo falou. Se eu ganhei isso, se eu ganhei a salvação de maneira imerecida, não foi por justiça própria, mas foi pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, eu fui salvo. A minha salvação está garantida, não foi por nada que eu tenha feito, mas por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor. A realidade da garantia de nossa comum salvação depende unicamente de Cristo Jesus. Ele realizou sozinho na cruz nossa salvação, nossa redenção, conquistou para nós a vida eterna, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus. O próprio Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O apóstolo Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem nome algum a não ser o de Jesus para salvar a sua vida. Só Jesus pode salvar a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus enquanto há tempo, enquanto você está vivo, porque depois que morre, segue-se o juízo. Entregue a sua vida para Jesus. A nossa salvação está garantida por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eleito não pode cair, nem parcial e nem total do estado da graça, porque a salvação depende de Deus. A salvação pertence ao Senhor, disse Jonas 2,9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu estava no seminário lá em Recife. Lá tem uns pés de cajarana alto, e lá quando caía no chão, catava algumas, e tinha umas bem graúdas. Aí eu falei para um colega meu, da minha sala, disse: olha aqui, se fosse para contabilizar de quem entraria no céu, eu, você, eu acho que eu entraria por tamanho da minha cajarana, que estava enorme. Mas Jesus falou assim: não é por obras não, para que ninguém se glorie, mas é pela graça que o homem é salvo, por meio da fé, sendo esta um dom de Deus. Por conta desta gloriosa verdade, de que a nossa salvação não depende de homem algum, mas sim, única e exclusivamente de Cristo, deveríamos descansar nessa bendita promessa. Descansemos.
descansemos. A nossa salvação já foi garantida por Cristo. Nada disso o apóstolo Paulo poderia separar desse amor que havia sido salvo. Na esperança fomos salvos, diz a palavra de Deus. Estes são fatos que nos concedem ânimo, esperança, coragem, alegria em meio às tormentas da vida, em meio às adversidades, e a pelejar, e almejar que sejamos revestidos da nossa habitação celestial. Seremos revestidos da habitação celestial, não só, como diz o apóstolo Paulo, a natureza está gemendo, desejando, anelando que seja redimida do seu cativeiro, assim nós que, como temos as primícias da criação, nós anelamos ser revestidos da eternidade. Eu quero fazer 3 considerações aqui. Primeiro, fique firme. Firme. Se temos sido postos, lançados aos dentes das feras, não temamos, pois a Deus, com esperança, ofereçamos-nos como um verdadeiro sacrifício espiritual, como pão espiritual a Deus, como disse lá um dos pais da patrística. Spurgeon disse: quanto mais do céu tivermos em nós, menos da terra o teremos. Então, exercite mais a sua vida espiritual. Leia mais a palavra de Deus, ore mais, busque ler literaturas reformadas, busque ler artigos reformados, para que a sua fé seja robusta, firme, a fim de você enfrentar as adversidades e o dia mau. Estimule a sua vida espiritual em Cristo, que Ele nos conquistou na cruz do Calvário. Isto fará com que a sua caminhada seja mais firme, mais para frente, ânimo resoluto, firmeza, ânimo resoluto, Então, peça para que Deus lhe encha dessa graça de você se encher do Espírito, para que a sua caminhada seja untada com a graça dele. Que Deus venha untar a nossa vida, a nossa caminhada, para vencermos o mal. E terceiro, eu quero falar para você, amigo, que ainda não faz parte das fileiras de soldados fiéis de Cristo. Entregue-se a Ele, suplique seu perdão, venha confessando seus pecados, abandone seus pecados, para que depois do seu labor desta vida, você possa ingressar salvo no reino eterno de glória. Você possa entrar os portais eternos por conta de Cristo, porque você entregou a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Esse é o clamor da Escritura. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero concluir dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firme igreja, avante igreja, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos trabalhar, o Senhor está conosco. Queira o Senhor, por sua graça, nos abençoar e aplicar ao nosso coração a sua bendita palavra. Oremos ainda. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos dar graça por esta hora, bendizer pela tua palavra bendita, porque tantas preciosidades foram faladas aqui, Senhor. O Senhor falou no nosso coração. Queira o Senhor nos abençoar. Abençoe a sua igreja. Aplique ao nosso coração a sua lei, sua palavra bendita. Eu oro por todos aqueles que ouviram a sua palavra. Que o Senhor venha untar a nossa vida, ungir nossa vida com o Espírito Santo, para que possamos enfrentar a adversidade, olhando para o autor e consumador da fé, de maneira firme, porque a glória é certa, a vida eterna é certa. Nós oramos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.